Estamos com mais um episódio do programa Pense Digital e, novamente, com o delegado e secretário de Segurança Pública de Canoas, Dr. Emerson Wendt. Emerson, seja bem-vindo novamente, e hoje falando sobre LGPD, uma visão totalmente diversificada, né? O episódio tem vários convidados, então eu quero falar hoje com o delegado Emerson sobre LGPD. Bom, Karina, agradecer novamente o convite. Esse é um tema bem interessante, porque a gente que acompanha não só a evolução da legislação em termos de marco civil da internet no Brasil, depois a LGPD, com todos os processos colaborativos. Eu participei dos dois na época da questão da produção, né, inclusive antes da redação do anteprojeto de lei de cada um deles. A gente discutiu isso no Ministério da Justiça. E, então, é extremamente importante a gente discutir os parâmetros dessa normativa. Eu vou só fazer uma pequena introdução da questão do marco civil da internet, porque foi, a legislação... Oi? Fica à vontade, o espaço é seu. Vamos valorizar a inteligência policial. A gente usa o tempo todo... Tá certo. O Marco Civil ele foi construído, né, por processos colaborativos, vários dando suas opiniões lá no site Cultura Digital, e acabou gerando justamente alguns parâmetros que hoje servem, a gente chama de Marco Civil, mas ele é muito mais do que o Marco Civil da internet. Ele é uma legislação que tem aí sua... falando metasticamente, ou seja, tem a sua metástase em todos os processos judiciais hoje no Brasil, porque ela acabou direcionando a forma de guarda, né, e a forma de repasse de dados, de conexões de acordo são conexões de provedor ou conexões de aplicações. Então, estabeleceu a partir daí essa lógica, ou seja, as regras e as exceções são baseadas na questão dos dados cadastrais, né, que não precisa de ordem judicial, mas também estabeleceu ali a questão de que uma nova lei definiria a questão da proteção de dados. Essa nova lei ela foi discutida previamente, também da mesma forma, o processo colaborativo foi trabalhado no Congresso Nacional e entrou em vigência, né, em 2018 e entrou em vigor em 2020, e a aplicação de multas em 2021. E este ano nós temos aí o projeto de emenda constitucional aprovado, estabelecendo a questão da proteção de dados como um direito fundamental previsto na Carta Magna. Aí só me pergunta assim, qual é a importância, né, da proteção de dados, e qual é a relação com a investigação cibernética, por exemplo, né? A questão da proteção de dados, de certa forma, está sempre trabalhando na direção de cada vez mais restringir o acesso às informações, né? Principalmente aquelas informações que são públicas e que fazem parte daquilo que a gente chama de Open Source Intelligence, ou seja, inteligência sobre dados abertos, né? Então, meu gato pulou aqui. Tem gato também? Eu tenho três aqui. Está familiando. Eles ficam rodeando, né? Seguido ele faz dessa aqui. E essa lógica, né, de incidir sobre os dados abertos, restringindo os dados, acabam prejudicando, de certa forma, a parte investigativa, né? Então, esse é o grande temor de quem trabalha com investigação, é o anteprojeto, né, anteprojeto penal, né, da LGPD ou da LGPD penal, colocando ainda mais restrições sobre os processos investigativos, né? Isso muito da ótica de quem trabalha com defesa, não de quem trabalha com investigação propriamente dita. Então,
O temor é da maior restrição de dados. Mas, do ponto de vista da proteção de dados, do ponto de vista penal, né, eu acho que é importante dizer, nós temos normativa no Brasil de caráter penal desde 1990. Nós temos normativa lá no Estatuto, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 72, 73, quando obriga, por exemplo, alguém que tem nossos dados a excluir os dados quando a gente quer, a alterar os dados que estão que não estão corretos, ou seja, nos fornecer os dados e não fornece, então tem a proteção. Qual é o artigo para a gente colocar aqui? Qual é o artigo? Se não me engano, o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E também nós temos essa proteção em vários dispositivos penais desde o ano 2000. Né? A questão da impossibilidade da divulgação de dados constantes em bancos de dados da administração pública, o artigo 153, parágrafo 1º-A do Código Penal. A questão da impossibilidade, né, de alterar, destruir dados que constam do banco de dados da administração pública sem autorização, segundo o artigo 313b, ou até mesmo utilizar essa alteração, adulteração de dados ou destruição de dados com o fim de obter vantagem devida do 313A do Código Penal. Nós temos aí a questão, por exemplo, da corrupção eletrônica. Mas nós temos também, para você ter uma ideia, no 325... Só um momento, como é que o senhor define corrupção eletrônica? Porque às vezes a gente define um termo, corrupção eletrônica. Eu chamo o tipo penal ali do 313A como corrupção eletrônica, porque ele utiliza, né, essa lógica de penalizar, ou de criminalizar, penalizar, melhor dizendo, a conduta do agente que adulterar, alterar ou destruir dados com o fim de obter vantagem indevida. A obtenção da vantagem devida é um ato de corrupção, né? Então, vou te dar, talvez, a primeira condenação aqui no estado do Rio Grande do Sul foi uma condenação de um servidor de uma concessionária de energia elétrica, serviço delegado, né, que alterou ou suprimiu obrigações de pagar determinadas quantias, né, de gastos de energia elétrica de alguns usuários. E, com isso, obtinha vantagem ilícita, ou seja, ele ia lá no sistema, suprimia o valor de uma conta, no todo ou parte, e cobrava um valor em troca. Isso é uma corrupção, né, que eu faço essa correlação entre a parte da corrupção com o aspecto eletrônico, né, o aspecto digital ali, constante, né. E eu vou dizer que o outro tipo, né, de proteção de dados ali do 325, quando fala, né, que o servidor público, por exemplo, né, que emprestar uma senha sem autorização... Esse verbo eu nunca conjuguei, emprestar senha, esse verbo... mas está bem claro lá no artigo 325, lá nos parágrafos, pode dar uma lida lá, bem especificado lá no artigo esse aspecto, né? Então, nós temos, Karina, a proteção penal de dados já bem anterior à proteção de dados no aspecto civil, né? No aspecto constitucional, que é mais recente ainda. Eu sempre falo, porque eu já escutei algumas entrevistas, a questão da LGPD, às vezes, coloca alguns fatores impeditivos, empecilhos, né, numa investigação, principalmente coleta de dados, né, acessos, né, ela causa uma certa dificuldade. Eu aporio, inclusive, na mesma dificuldade da criptografia no celular. Vou fazer uma relação... São coisas diferentes, mas, sim... É um impeditivo. Se você for comparar criptografia do perito mobile, no caso eu estou fazendo essa especialização
e LGPD para, por exemplo, extração de dados em fontes abertas ou fechadas, eu poria, assim, quase que numa mesma categoria, os dois aí. Do ponto de vista legal, né, o fato de você prever uma restrição não quer dizer que ela vai existir do ponto de vista técnico. Sim. Do ponto de vista técnico, você ter uma restrição, ou impor uma restrição, não quer dizer que ela não vai poder ser violada de alguma forma, ou até mesmo vai ter uma previsão normativa dizendo que ela não pode existir, mas ela vai continuar existindo do ponto de vista técnico. Sim. Então, são dois sistemas diferentes que, por vezes, acabam se conversando e, por vezes, não. O maior exemplo é a Dark Web. Dark Web eu acho que é a mais temida, né? Para quem não sabe, eu acho que é a última camada hoje de periculosidade da internet, né? Você tem a nossa camada que usa, né? A Deep Web tem a Dark Web, que ela é um difícil acesso, é mais longo, bem mais perigoso, mas a polícia chega assim, consegue chegar assim. Só deixando claro aqui. É uma questão a gente fazer a correlação, né, do direito, ou tentar fazer a relação do direito. Não, mas existe essa norma, e ela se aplica independente do lugar, ou seja, territorial, mas dentro do espaço cibernético. Por exemplo, se você criar um jogo, e ele vai ter algumas regras específicas, normas, autonormas, né? Elas se aplicam em primazia à regra do direito que está ali fora. Né? Sim. Ela pode, a regra do direito pode eventualmente trabalhar em cima para tingenciar alguma situação. Sim, é o que o doutor Tiago Pavinato, inclusive, deixa um beijo para ele. Direito, eu estudo direito eletrônico, direito digital, sou especialista em direito da tecnologia da informação, direito virtual, nem sei se já escutei isso, mas é direito. Acho que o mais correto é aplicar na tecnologia da informação, o direito informático. Sim. Porque ele é a mesma coisa, ele só é aplicado e com algumas extensões aí, exatamente modus operandi de algumas formas de uso, né, com falha ou com dolo na internet. Inclusive, a gente aborda muito essa questão do direito da tecnologia, eu e a professora Ângela, nesse livro aqui, Tecnologia da Informação e Direito. Uma aproximação, uma tentativa de aproximar, né, do pessoal da tecnologia, num linguajar mais comum, a questão do direito. Parabéns pela obra. Tá? Sei que não é fácil, né, trabalhar na área de segurança pública, né, ainda escrever, ainda fazer curso, ainda atender pessoas, orientar pessoas, né, como vocês fazem. Né? E eu entendi também no curso que vocês aprenderam na raça, né? Errando, batendo na cabeça, muito impedimento, principalmente com jurisdições internacionais, né? Porque a maioria dos sistemas, né, que a gente tem, de plataformas, são internacionais, e a nossa jurisdição é uma, o deles é outra, né? Então, para você tomar alguma medida para parar um crime, né, digital, ou ter a imediatez, a rapidez de colher dados, que é muito fundamental, não mostra, né? Bom, a gente vai ver o livro aqui, que eu faço questão sempre de mostrar, porque para valorizar a área de inteligência policial, a investigação de lavagem de dinheiro e enfrentando a corrupção no Brasil. Bacana. São leading cases, são casos, né, reais, investigados por delegados da Polícia Civil e delegados da Polícia Federal. Olha, esse aí, mega recomendado, eu tenho aqui Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas. Esse aí é espetacular, maravilhoso, parabéns. Esse o livro é um dos livros mais saídos. Eu estou tentando achar aqui o livro. Na verdade, a terceira edição desse aqui, que já crime cibernético, ameaça que é a segunda edição de investigação. Parabéns, Emerson. É o mesmo nome, está na terceira edição, uma capinha verde. Eu acredito que eu tenha passado alguém e nem eu esteja com a edição atual.
Nossa Senhora. Bom, parabéns Então, à são vários. polícia, o lado científico, né, acadêmico da polícia, que esse é o objetivo do programa, é atingir o público, né, falar, evidenciar o lado científico acadêmico da área policial e forense. A gente sabe que é um público mais restrito, não quer dizer que os demais não têm acesso, mas o objetivo é esse, né? Eu fico feliz aí de ver publicações, porque a polícia precisa exprimir aí conhecimento absurdo, né, em comportamento humano, né, em tecnologia, porque eu preciso muito dela, né? E o senhor quer falar do curso? Estou abrindo espaço, quer falar do curso? Tá, pode ficar à vontade. Com certeza. Okay. Eu e o Alessandro, a gente está coordenando alguns cursos na área de cyberinteligência, cyberinvestigação, todos pela WB Educacional. Então, nós temos aí, se quiserem acompanhar o perfil da WB no Instagram, é WB Educa. A gente está colocando aqui, né? Isso, a WB Educa, tem todos aí os cursos. Nós temos uma agenda de curso já preparada para esse semestre. Estamos preparando o segundo semestre também, inclusive com um curso, por exemplo, um curso específico de enfrentamento e investigação de fraudes eletrônicas. Olha isso. Inclusive com a participação da delegada Sabrina Leles, do Tiago Bordini, do Ricardo Magno, dentre outros, né? Nós vamos ter também um curso de fundamentos de CTI, de Cyber Threat Intelligence, ou seja, da parte de inteligência de ameaças, né? Teremos aí professores como Ana Moura, o próprio Tiago Bordini vai falar também, e a gente está contratando outros professores para ver como tocar esse projeto no segundo semestre, que é um curso mais voltado à questão de compliance, a questão de cyberinteligência mesmo, né, nas organizações públicas e privadas. Além de outros cursos que a gente deve programar também, alguma coisa específica em um processo eleitoral, como a questão de fake news, né, que a gente deve desenvolver. Ainda estamos pensando, por exemplo, na questão de um curso específico de promoção de conteúdo focado na questão eleitoral, né? Nós teremos aí um ano eleitoral, orientar o pessoal nesse sentido também. Bacana, professor. Parabéns aí pelas publicações, pelo curso, que inclusive eu já fiz quase 5, e congratulo você, o Alessandro Barreto aí, que salvou muita gente aí desse Instagram, aí hackeado, né? Sim. Vocês, né? Eu congratulo e já fica convidado para o evento em dezembro, Think Digital Leads, né? Segunda temporada e terceira sempre, tá bom? Emerson, muito obrigado. Perfeito. Seja bem-vindo sempre.